Henker que vive duas vezes. História paralela capítulo 48 Casamento, 3. Enquanto a região mágica com o exército do diabo se tornava clamorosa, havia um grupo que escapou de ser destruído quando a roda foi rebobinada. Asgard. Eles estavam vivendo na terra onde somente os escolhidos poderiam viver. O caminho para descer está bloqueado. O rei de Asgard, Odin, abriu lentamente um olho. Ao contrário dos outros pais celestes, que representavam completude, dignidade, autoridade e santidade, Odin tinha um grande erro. Ele só via através de um olho e usava uma venda. Outros pais celestes consideravam os seres com falhas estúpidos ou fracos. Como seres como eles eram feitos de corpos espirituais e não de corpos físicos, eles poderiam facilmente restaurar qualquer falha, desde que tivessem poder sagrado suficiente. O fato de Odin ainda ter apenas um olho poderia significar que ele não era poderoso o suficiente para superar sua forma celestial. Era natural que ele fosse considerado indigno de ser um pai celestial. No entanto, ninguém pensava isso dele. Todos sabiam que ele havia perdido um olho para ganhar algo maior. O poder da previsão. Ele tinha a capacidade de ver o futuro. Odin foi a razão pela qual a pequena sociedade que estava sempre em conflito nas batalhas entre os Aesir e Vanir foi capaz de crescer tanto. E agora, Odin estava olhando para uma nova cena. Foi a destruição de Asgard. Kaa, Kaa, os dois corvos nos ombros de Odin, Hugin e Munin, gritaram. É o fim, o fim. Todos nós vamos morrer. Morreremos se ficarmos aqui. Nós morreremos mesmo se tentarmos sair. O mundo celestial estava atualmente trancado depois que Yon-Wu interferiu no sistema. Devido a isso, Asgard e muitas outras sociedades estavam ocupadas tentando passar pelo bloqueio misterioso. Porém, como as coisas não aconteceram como queriam, eles procuraram Odin para encontrar um caminho. Odin ativou sua previsão por 5 dias sem descanso, sem parar para dormir ou comer, mas só conseguiu chegar a uma conclusão depois de usar a maior parte de seu poder sagrado. Como alguém que passou a maior parte de sua vida para fazer Asgard crescer até a posição que ocupa hoje, Odin não acreditou no que viu. Foi o rei marcial. O fim da roda que vi antes foi resultado daquele mortal. No entanto, desta vez é diferente. É ele, mas não ele. Odin era considerado um dos mais sábios de todos os pais do céu, mas neste momento, ele não conseguia tomar uma decisão. O que devemos fazer? Cal. Morreremos desta ou daquela maneira. Então precisamos procurar aquele que nos fará morrer. Mas não sabemos quem é. Quem é? Não sei. Quem é mais provável? Niflheim. Não. Eles são fracos. Então aquele que fechou o mundo celestial. É ele. Podemos matá-lo. E o cara que vimos antes. Vamos matá-lo. Mate-o. Odin acariciou seu queixo. Mesmo que parecessem estar tagarelando, o conselho de Hugin e Munin abriu Odin para novos processos de pensamento, e esse era o caso agora. Livrar-se de todas as criaturas no caminho. Esta foi a escolha mais atraente. Mesmo que Odin não matasse o ser, se ao menos ele conseguisse de alguma forma fazer algum acordo. Odin olhou para baixo com os olhos. Uau! De repente, o ar ondulou ao redor do trono em que ele estava sentado para criar uma nova cena. Uma imagem da tribo de um chifre onde o rei marcial e Yon-Wu apareceram. Observando a movimentada vila se preparando para o casamento, Odin estreitou os olhos. Enquanto Asgard fazia preparativos para novos movimentos, havia outra sociedade piedosa que estava ocupada. O Olimpo. Era uma sociedade onde Yon-Wu era o atual deus supremo. E os seres desta sociedade ainda ansiavam por Cronos e Rhea, que eram os governantes durante a Idade de Ouro do Olimpo. Lord Yon-Wu realmente apareceu? Hermes sorriu estranhamente com a pergunta frenética de Atena. Sim. Então por que ele não veio aqui e ainda está lá embaixo? Atena parecia muito confusa. Depois que Yon-Wu apareceu, o mundo celestial foi fechado e o canal para ele ainda estava desconectado. Como principal apóstola de Yon-Wu, Atena não pôde deixar de ficar nervosa. Ela não sabia que Yon-Wu tinha vindo de um futuro distante depois de rebobinar o volante, então ficou ainda mais confusa. Hermes olhou divertidamente para sua irmã, que era tão apegada ao jovem tio. Você sabe o que é mais divertido? Há mais alguma coisa? Lord Cronos também está aqui. Bem, isso é porque ele está sempre ao lado de Yon-Wu. Em sua forma completa. O que? Os olhos de Atena se arregalaram tanto quanto Pires. E Lady Rhea também está lá. E isso significa. Ambos ressuscitaram completamente. E ambos estão atualmente na aldeia da tribo de um chifre. O que você acha que isso significa? Atena ficou em silêncio por um momento. A tribo de um chifre não era apenas onde estava o professor de Yon-Wu, o rei marcial, mas era onde morava seu único amante. Mas ele levou seus pais para lá. O que mais isso poderia significar? Atena deu um pulo da cadeira. Hermes mal conteve o riso. O rosto de Atena estava mais sério do que nunca. Ela provavelmente tinha essa expressão quando estava contra Perséfone. Seus olhos estavam vermelhos. Claro, Hermes não mencionou isso. É mais divertido assistir do lado de fora. Por que eu deveria? Hermes era do tipo que saboreava lentamente uma refeição deliciosa. Hermes. O que é o Olimpo? Hermes decidiu dar a Atena a resposta que ela queria. Claro, é o guarda-chuva de Lord Yon-Wu e a base de Lord Cronos e Lady Rhea.
Certo. E toda a aldeia da tribo de um chifre está se movendo agora. HM? Então você acha que faz sentido o Olimpo não fazer nada? Claro que não. Sim, exatamente. Atenas cerrou os punhos. Ela não parecia querer perder, fosse contra todo o grupo ou contra alguém em particular. Apresse-se e prepare-se. Estamos indo para lá também. Hehehe. Ok, irmã. A risada de Hermes estranhamente irritou Atena, mas ela não se importou com isso. Neste momento, o único pensamento em sua mente era descer ao mundo inferior. Numa escuridão densa, figuras escondidas falavam misteriosamente. Morte. A morte que desapareceu por um curto período voltou ainda maior do que costumava ser. Não é apenas ótimo. É primitivo. É original. É uma escuridão estúpida que existia antes da morte. Este era o território consciente compartilhado por deuses e demônios da morte que eram conhecidos como hereges. É certo que ele terminou tudo em uma linha do tempo que não alcançamos e voltou aqui para nos salvar. Os seres neste lugar já tinham um palpite sobre o que Yon-Wu havia se tornado desde o momento em que ele apareceu nesta linha do tempo. Foi porque todos os seus poderes se originaram dele. Então, o rei. Aquele que se tornou o verdadeiro rei. Yon-Wu não era mais o carrasco ou apóstolo do Rei Negro. Ele era o próprio Rei Negro. Vamos saudá-lo. Vamos cumprimentá-lo. E então os súditos decidiram ir ver o rei que não os procurava. Nós somos o resíduo que ele deixou no universo. É óbvio que sim. Com essas palavras, a escuridão se fechou. Cláudio. Muitos seres do mundo celestial estavam ocupados por causa de Yon-Wu, mas também havia aqueles que observavam silenciosamente. No subsolo da torre, também chamado de back-end da torre, estava o mundo irreal. Alguém abriu os olhos para o mundo que existia e não existia. Embora tudo fosse tênue e sem forma, a criatura parecia ter a dignidade e a graça de um leão. Léo. Havia uma hierarquia entre os seres que se autodenominavam estrelas. Ser uma estrela com o nome do leão, que era o rei dos animais, significava que ele era uma das estrelas mais fortes que existiam. Ele foi um dos 2 reis que governaram as estrelas. Que reviravolta divertida. Léo passava a maior parte do tempo dormindo como a maioria dos leões de verdade. Ele dormia 3/4 do dia e só ficava acordado no outro quarto. Alguns podem pensar que ele era preguiçoso, mas a ferocidade que a constelação do leão mostrava quando ele estava acordado fazia as outras estrelas tremerem de medo, então ninguém discutiu com ele sobre isso. Em vez disso, eles pensaram que o fato de ele dormir profundamente e por tanto tempo significava que ele era forte demais. No entanto, o tempo de sono de Léo tornou-se cada vez mais curto recentemente. Foi a partir de quando ele começou a observar um certo ser. Escuridão estúpida. Vejo que você está tentando viver sua vida naquele cantinho do universo. O ser era alguém que todas as estrelas, todos os nascidos neste mundo e todas as criaturas vivas tinham que conhecer. O ser era o próprio universo. Ele era o Rei Negro, que caiu em um sono eterno, e seu ego, Sha Yon-Wu. Casamento? Léo zombou. Por que um ser tão poderoso escolhe se limitar às leis da causalidade? Ele quer brincar de casinha neste sonho? Leão vivia de acordo com a teoria de que aqueles que eram poderosos deveriam ser dignos de deter tal poder. As ações que Yon-Wu estava mostrando ultimamente eram difíceis de entender do ponto de vista de Léo. Ele parecia ridículo tentando brincar de casinha no sonho. Se Léo fosse Yon-Wu e tivesse tanto poder, ele nunca o teria usado dessa forma. Havia tanta coisa que Yon-Wu poderia fazer com esse poder, mas por que ele parou aí? Léo se perguntou como alguém que não era nem um pouco ambicioso conseguiu chegar a tal posição. Eu quero saber se ele está pensando. No entanto, as perguntas de Léo nunca seriam respondidas apenas observando Yon-Wu, então Léo decidiu agir de acordo. Ele conheceria Yon-Wu pessoalmente. Claro, ainda não era hora das estrelas lutarem contra o Rei Negro e o Demônio Celestial, então ele sabia que era perigoso, mas pensou que não haveria problema se ele se aproximasse com boa índole. Mesmo que Yon-Wu fosse hostil, Léo também não precisava evitá-lo. Vamos ver, vamos. Léo levantou-se lentamente. Foi sua primeira viagem em muito tempo. E assim, muitos seres em todo o universo se preparavam para comparecer ao casamento de Yon-Wu. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.